Quando a bola partiu dos pés do Bruno Tubarão, último cobrador de pênaltis do Atlético, e o gol aconteceu, o Atlético se tornou bicampeão, novamente vencendo dentro da Serrinha, bicampeão goiano, e venceu um dos clássicos mais absurdos, mais malucos dos últimos anos, quem dirá dos últimos campeonatos aí, não é? Que a gente já teve. O Atlético é bicampeão goiano. Então, o Atlético é bicampeão e você, torcedor do Atlético, comemore mesmo. Comemora aqui comigo, ó, porque a gente vai ter mais uma possibilidade aí, ó, de botar uma estrela no peito. Claro, não vai botar, né, porque a gente tem aqui as dos brasileiros. Mas a gente tem um título pra comemorar. Mas tem muita coisa pra ser falada nesse jogo. Muita coisa, e eu não vou deixar passar, não vou passar pano só porque o time se tornou campeão numa cobrança de pênalti absurda, com um pênalti sendo anulado por 2 toques num lance confuso, num jogo onde o Atlético não jogou porcaria nenhuma, pelo menos depois de fazer o seu primeiro gol. Então assim, a gente tem muito o que reclamar e também, obviamente, temos muito o que comemorar. Mas eu vou deixar pra comemorar depois que eu pontuar as coisas negativas. Porque eu, como torcedor do Atlético, fiquei feliz pelo título, aliviado pela vitória, mas muito nervoso por ter sofrido nesses 90 minutos muito mais do que o Atlético merecia sofrer. E quase que acontece mais uma vez do Atlético desperdiçar uma diferença de 2 gols, como foi o ano passado, 2 vezes, né, que o Atlético fez. Então vamos falar dessa final, vamos falar de tudo. E antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal. Fala aí, torcedores campeões estaduais. Meu nome é Victor Gader e antes de mais nada peço que você deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, marca o sininho para receber notificações quando sair vídeo novo. E sem mais delongas, vamos falar da final lá na Serrinha. O Atlético chegava com uma vantagem de 2 gols e aí tava uma torcida toda animada, falando de Surrinha, vamos vencer de novo na Surrinha e vamos ganhar de novo na casa deles e blá blá blá. aquela história que vocês estão cansados de saber. E claro, todo mundo entra nessa onda, até eu entrei nessa onda, brinquei, porque faz parte do futebol, né? Zoeira faz parte do futebol, beleza? Dito isso, fomos pra final. O jogo começou com o Atlético exatamente como eu gostaria que o Atlético estivesse. Postado no campo ofensivo, marcando saída de bola, dando dificuldade a seu adversário, impondo sua pressão ofensiva em cima do Goiás. E dessa forma o Atlético ficou nos primeiros 20 minutos, mesmo o Goiás tendo uma ou outra chance de gol, porque era obrigação deles buscar o resultado. E o Goiás se lançou ao ataque. E nisso, o Atlético mostrava que estava até relativamente bem fechado, mas não estava recuado. O Atlético estava jogando no campo ofensivo, marcando a saída de bola, dificultando as jogadas do Goiás. E o Atlético nisso conseguiu uma roubada de bola do Haldney, uma roubada de bola excelente em cima do Alisson. Conseguiu fazer a triangulação pela esquerda, cruzamento, e o melhor jogador do campeonato goiano foi lá e marcou o seu 11º gol, o camisa 11 do Atlético, Luiz Fernando. E aí o Atlético fez o gol e ficou com 3 gols de diferença. Estava 3-0 no agregado, com o Atlético jogando na casa deles. Estádio com mais de 14 mil pessoas, lotação máxima da Serrinha. E o Atlético vencendo, mais uma vez, como a gente esperava que fosse. E aí acabam as coisas positivas para se comentar, por enquanto. Porque o Atlético, depois que fez o gol, seja por orientação do técnico, seja pela decisão dos próprios jogadores dentro de campo, não interessa. O Atlético abdicou do jogo. Antes de continuar a partir do gol do Atlético, eu quero falar da escalação. O Atlético veio com Ronaldo no gol, na zaga Emerson Santos e Gasal, nas laterais Rodrigo Soares e Jefferson. No meio, Matheus Salles, Haldney e o Shailon. Nas pontas, veio com o Luiz Fernando, o Gustavo Coutinho como ataque e o Moraes, né? Também caindo mais pela esquerda. Então ficou um time meio, como se diz,
ficou quase um 4-2-4, porque o Shailon ficava mais pela direita e com isso o time ficava numa linha de 4 ofensiva, com o Luiz Fernando mais à frente à esquerda e o Moraes um pouco mais recuado, o Gustavo Coutinho mais à frente e o Shailon caindo mais pela direita, recebendo o apoio do Rodrigo Soares. Só que essa formação, vou começar a pontuar algumas coisas. Primeiro, nós estávamos com 3 jogadores ex-Mochés, ex-jogadores do Goiás. E a gente viu que, cara, esses caras ou eles estavam do lado deles, ou eles estavam de sacanagem com o torcedor do Atlético. Porque o Jefferson não jogou nada. O Jefferson foi responsável por praticamente todos os lances de erros do Atlético. Saída de bola errada, tentativa de drible errado, toque errado, marcação errada, falta de marcação. Cara, o Jefferson tava entregando o jogo de tal forma que eu tava vendo o tempo, eu tava só contando o tempo pra falha dele ser decisiva para um gol do Goiás. O Matheus Salles também tava muito apático no jogo, não tanto quanto o Jefferson, mas tava muito apático. E o Shailon sumiu. O Shailon nesse jogo, diferente da decisão do campeonato do ano passado, o Shailon não veio pra Serrinha. Ele ficou passeando em campo, tá? Era um espectador, né, privilegiado que assistiu a final dentro do gramado da Serrinha. E com isso o Atlético estava com 3 a menos. Com 3 a menos. E nessa brincadeira, pra piorar a situação, pelo lado direito do Atlético, o ataque do Goiás achou uma avenida, porque nem o Shailon, nem o Rodrigo Soares conseguiam conter as subidas do Vinícius. O Vinícius toda hora pela esquerda subia, junto com o Alisson aparecendo mais pelo meio, né? Mas tinha mais um jogador ali caindo pela esquerda, me esqueci o nome agora, mas o ataque do Goiás pela esquerda estava fácil, trabalhava fácil a bola. E nisso, muitos cruzamentos, muitas tentativas pelo lado esquerdo. Numa delas, quem falhou na marcação? O Jefferson, o ex-Moché, que estava lá, jogando dentro de campo, do lado do Atlético, mas eu não sei se ele estava mesmo do lado do Atlético, porque a marcação em cima do jogador que chegou de trás, se não me engano foi inclusive o Alisson, era do Jefferson. Ele assistiu o Alisson baixinho cabecear entre a zaga e fazer o gol de empate do Goiás, levando assim o resultado de 1 a 1 para o intervalo, sem antes nós termos 8 minutos de acréscimo, 8 minutos de acréscimo no primeiro tempo, do tipo tempo de acréscimo até a hora que o Goiás virar o jogo. Não aconteceu, mas estava mais ou menos assim. E ainda para piorar, aliás, para piorar para eles, né? Mas para nós, para melhorar, a gente ainda teve a expulsão do Felipe Bastos, que estava dando pancada o jogo inteiro. Primeiro tempo, Felipe Bastos bateu à torta e à direita. Ele já merecia ter sido expulso naquela agressão, nojenta que ele fez em cima do Shailon, que ele deu um pontapé no Shailon, e ali ele merecia ter sido expulso. Não foi, mas pouco tempo depois, numa roubada de bola do Haldney, ele foi expulso merecidamente. Não era o único, tá? Mas foi expulso. Inclusive eu não vou nem passar pano pro Atlético. Teve jogadas do Atlético que mereciam um cartão que o juiz não deu. E o Goiás teve várias jogadas falhas que o juiz não deu cartão que merecia. Então fomos para o segundo tempo com, olha lá, com 2 gols de vantagem, porque o jogo estava empatado, com um jogador a mais, tá? E eles perderam meio de campo. Eles perderam o Felipe Bastos, que tem um toque qualificado e faz até relativamente uma boa marcação. Perderam um jogador forte de meio de campo. O que você, torcedor, esperava? Que o Atlético dominasse o segundo tempo, né? O Atlético crescesse pra cima do Goiás, porque o Goiás teria que sair pro ataque, ia deixar espaços, coisa que inclusive o Goiás fez, só que o Atlético não soube aproveitar. O Atlético não fez aquilo que a gente se espera de um time que tá com um jogador a mais, com 2 gols de vantagem. O Atlético parecia que era o Atlético que tava com jogadores a menos. E eu não falo nem jogador, falo jogadores. Porque o Atlético parecia que tinha pelo menos 3 a menos. O Shailon, como eu falei, não veio pro campo. O Jefferson, número negativo, que o incompetente do Mozart não teve capacidade de substituir. E
o Matheus Salles não estava fazendo uma marcação eficiente. Ou seja, os 3 mochés não estavam jogando nada. O Luiz Fernando tentava o que podia. O Gustavo Coutinho é um péssimo atacante, na minha opinião, tá? Eu acho ele tecnicamente muito fraco. Ele é aquele jogador que só serve para empurrar a bola, mas ele fica longe do gol, então ele não empurra para lugar nenhum. E, no mais, quem que tava aparecendo? O Haldney, que era o meio de campo e de longe o melhor jogador do Atlético. E aí, a gente tem um time que tá com um a mais, jogando retrancado, fechado pra caceta. E um time com um a menos, partindo pra cima. E o resultado? Um carrinho inconsequente do Emerson Santos dentro da área e um pênalti para o Goiás. Aliás, antes de falar desse pênalti, vamos falar do primeiro pênalti, tá? Do Goiás. Nos primeiros minutos do primeiro tempo, o Goiás teve um pênalti marcado com uma bola na mão do Rodrigo Soares. E aí muita gente vai reclamar, falando: meu Deus, é um pênalti claro, o Goiás foi roubado. Olha, isento, tá? Totalmente isento esse comentário meu agora. A bola pegou na cabeça do Rodrigo Soares e depois resvalou no braço dele. Pra mim, isso aí já justificaria não ser pênalti. Mas ainda teve a falta em cima do Rodrigo Soares. Foi falta do Vinícius. Então, pra mim, não seria pênalti, tá? A questão da falta é interpretativa, mas a questão da mão, eu acredito que seja legal, né? Que seja parte da regra do jogo. E também, aproveitando, antes de voltar a falar do pênalti do Goiás no segundo tempo, eu preciso pontuar aqui a transmissão da TBC. Tecnicamente falando, a transmissão foi ótima. A imagem estava ótima, os ângulos de câmera ótimos, como se espera de uma transmissão. Agora, a narração e o comentário... Eu não vou nem entrar no mérito da narração, tá? Porque o Alex Rodrigues fez uma ótima narração. E assim, não tenho que criticar o Alex Rodrigues. Mas os comentários da Nadine Bastos e daqueles comentaristas que estavam junto do Alex Rodrigues são uma vergonha, tá? Uma verdadeira vergonha. Vocês devem rever a forma como vocês comentam futebol. Porque, primeiro, Nadine Bastos, você deixar passar a série de infrações gravíssimas que o Goiás realizou, passando pano pra jogador que tá quase batendo no juiz, jogador que dá pontapé no outro, jogador que chega de sola na canela do outro, você passando pano, Nadine Bastos. Pelo amor de Deus, cara. Na moral, você é uma profissional de muito respeito. Você tem que tomar cuidado com os comentários que você faz na rede aí, na TV aberta. Você quis passar pano pro jogador que tava quase gritando, que tava quase batendo no bandeirinha no final do jogo. Você passou o pano pro jogador que deu pontapé no jogador do Atlético, do jogador lá do Goiás. Que é, caras? Na boa, vocês estavam torcendo pro Goiás? Porque não tem base, os comentários que vocês estavam fazendo não tem cabimento, cara. Eram uns comentários enaltecendo o Goiás e menosprezando o Atlético, sabe? Uns comentários que engrandeciam o Esmeraldino. Não que o Goiás não mereça ser engrandecido pelo tamanho que tem, mas vocês não podem comprar um lado. A transmissão tem que ser imparcial. E vocês estavam sendo muito parciais, cara. Não tem cabimento. Essa transmissão da TBC de hoje, os comentários de arbitragem e do jogo foram, lamentáveis, cara. Lamentáveis, tá? Voltando aqui pro pênalti. Claro, tá? Pênalti, claro. Emerson fez o pênalti. O Goiás cobrou e virou o jogo pra 2-1. E aí, meu amigo, esquece o Atlético, tá? Esquece o Atlético, porque o Atlético sumiu do campo. O Atlético ficou só se defendendo. O Mozart fez substituições lamentáveis. Ele tirou o Moraes em vez de tirar o Jefferson, que estava jogando muito mal. Ele deixou o Jefferson em campo, tirou o Moraes e tirou o Moraes e junto com ele tirou o Coutinho. Colocou o Ayrton, que pra mim sim deveria ter entrado, porque ele puxa contra-ataque. E aí, cara, você botou o Bruno Tubarão. Bruno Tubarão tá jogando mal demais, cara, mal demais da conta. Mesmo tendo sido dele a cobrança do último pênalti. Mas ele tá jogando mal. Ele não fez nada esse jogo, nada, sabe? Se ele não tivesse cobrado o último pênalti, ele nem teria entrado na serrinha. Assim como o Shailon, tá bom? E aí, pra completar, além de outras substituições que eu não vou mencionar aqui, o que você fez? Você colocou o Ramon, né? Pra fechar a zaga, fechar o time, deixar o time
mais defensivo ainda e chamar mais ainda o Goiás pro campo de ataque no lugar do Shailon, que não estava jogando. E você tirou o Luiz Fernando, que é o melhor jogador do Atlético nesse momento, nesse jogo pelo menos, e foi o melhor jogador do campeonato. Você tirou ele, tudo bem, ele estava desgastado, mas o Luiz Fernando é cobrador de pênalti. Por sorte o Atlético não precisou, mas cara, é umas substituições inaceitáveis. O Haldner ainda foi expulso num lance que, assim, pra mim, deveria ter sido apenas falta, nem foi falta pra amarelo, foi um choque de costas, ele tava de costas pro adversário, ele não foi por cima da bola, ele não entrou de sola, ele se chocou com o jogador do Goiás. Com isso, ele sofreu, e pra mim ele mais sofreu a falta do que ele fez, tá? Mas foi expulso e aí ficou no 10 contra 10, só que o Atlético, como já tava com 3 a menos, ficou num 8, tá? Num 8 contra 10. E aí aparece a estrela do Ronaldo, porque se não fosse o Ronaldo, o Atlético teria perdido no campo, tá? Durante o tempo regulamentar. O Ronaldo fez várias defesas, tá? Várias defesas importantes, não só no segundo tempo, como também no primeiro. E aí o Goiás foi cada vez mais pressionando, perdendo gols inacreditáveis, que o Atlético estava com o orifício virado pra lua, porque senão teria sido aqueles lances teriam sido gol. E no último lance o Atlético não consegue marcar um chute de fora da área com 3 zagueiros que esse amador desse Mozart colocou no time. O Goiás fez 3 a 1 e levou a decisão para os pênaltis. E aí, galera, foi um festival de pênaltis muito bem cobrados. O Ronaldo é difícil, ele não é bom de pegar pênalti. Já se mostrou um goleiro para esse fundamento, ele ainda é muito limitado, ele precisa treinar. Esse fundamento de pênalti, ele precisa treinar. Olha como é que tá a minha situação, cara. Eu tô todo bagunçado, todo confuso. Meu Deus, que nervoso. E aí, todo mundo cobrou. Chegou na última cobrança do Goiás. O jogador do Goiás vai cobrar, ele escorrega. Olha como, já não bastava tudo que aconteceu no jogo, tá? Ele escorrega a bola, aí beleza, ele escorrega, o pé dele fica na frente da bola, ele chuta com o outro pé, o pé esquerdo, e aí a bola que partiu do pé esquerdo, pegou no pé direito e subiu. Foi gol, mas é considerado 2 toques, tá? Pela regra, quando o jogador faz isso, o pênalti é anulado. É como se ele tivesse errado o pênalti. Teve uma confusão e vai VAR verificar isso. Ficou bem claro, inclusive nem demorou muito para ser tomada essa decisão. Foi mais pela confusão do que pela decisão em si. E aí, no último pênalti, que o Atlético já tinha feito todas as cobranças, tinha acertado todas, assim como o próprio Goiás, o Bruno Tubarão cobra, faz o 5º gol, dá números finais da partida e dá o título para o Atlético. Um título que nesse jogo contra o Goiás, o Atlético não mereceu. Que fique bem claro, nesse jogo contra o Goiás. No jogo do Ascioli, o Atlético foi soberano. Nesse jogo, o Goiás, e aí eu quero fazer o parênteses, o Goiás precisa ser parabenizado pelo jogo que fez. Com 1 a menos por boa parte do jogo, o Goiás não só mandou no jogo, como dominou uma equipe com um jogador a mais. E merecia ter saído com um resultado em campo maior do que saiu. O 3 a 1 pro Atlético foi não só barato, como foi uma sorte desgramada, uma sorte lascada. Como eu falei, orifício virado pra lua. Porque o Goiás, com todo respeito à torcida do Atlético, eu torço pro Atlético, eu sou torcedor do atleticano e eu tenho que dar o braço a torcer. O Goiás, no segundo tempo, merecia ter feito muito mais do que apenas 2 gols. Pelo menos uns 4 gols o Goiás merecia ter feito, né? Somando com os que ele fez, no mínimo. E teria sido um resultado justo, humilhante para o Atlético, vergonhoso, mas justo. Como o futebol é uma caixa de surpresas, não aconteceu o resultado. Fomos para os pênaltis, vencemos nos pênaltis, num detalhe que é da regra, tá? Não vencemos por mérito técnico, beleza? Não vamos botar isso. Esse jogo o Atlético não venceu por mérito técnico, tá? Esse jogo o Atlético venceu porque a regra foi seguida, tá?
E aí, nessa regra, a cobrança do Goiás foi anulada. O Atlético foi competente em cobrar todas as cobranças em gol. E aí, assim, dessa forma, o Atlético se sagra bicampeão goiano de futebol. Quase destruí aqui meu cenário. E assim, galera, claro, eu tô muito feliz, ao mesmo tempo que eu tô muito preocupado com o que eu vi. E assim, chateado por ter vencido e vencido um título importantíssimo, mas da forma como foi. Essa forma, cara, ela mancha, sabe, o título, porque deveria ter sido em campo, ou pelo menos com uma coisa normal. O jogador do Goiás jogando a bola pra fora, o Ronaldo catando um pênalti, teria sido assim, ganhar com um regulamento, sabe? Mesmo que não tenha sido a gente que botou ele embaixo do braço, mas que alguém tenha enfiado esse regulamento embaixo do nosso braço, não cai bem, saca? Então eu não tô conseguindo ficar aqui pulando de alegria, porque o jogo que eu vi não me faz pular de alegria. O jogo que eu vi me deixa angustiado, sabe? Eu fico feliz pelo título, mas não satisfeito com o resultado, entende? Não satisfeito com o desenrolar do jogo. Mas o futebol é assim, nem sempre é injusto, nem sempre é justo, né? Na maior parte do tempo, inclusive, é injusto, né? Primeiro, parabéns aos jogadores do Atlético pelo campeonato e principalmente pela primeira partida, que foi espetacular. Parabéns à torcida do Atlético, que empurrou o Atlético não só no jogo de ida, como no jogo de volta lá na Scioli. Foi lindo! A festa do Scioli foi maravilhosa. As cobranças, as reclamações, tudo foi incrível. Parabenizar a diretoria do Atlético por ter feito ter proporcionado esses espetáculos que foram absolutamente maravilhosos. A gente precisa disso mesmo para trazer a torcida para perto do clube e fazer a torcida cada vez mais abraçar o nosso Atlético, o Atlético que é o Atlético goianiense, o Atlético do nosso estado. E galera, no mais, vamos curtir, porque nós temos direito, vamos curtir, vamos nos divertir, vamos comemorar o nosso título, mas não vamos esquecer as coisas que nós vimos no jogo contra o Goiás, porque a gente precisa melhorar muito se a gente quiser sair da Série B em 2023 para jogarmos a Série A o ano que vem. Tem muita coisa a ser melhorada, mas a gente pode discutir o que pode ser melhorado nos próximos vídeos, né? Porque hoje, depois de toda a negatividade que eu falei pra vocês, e também depois de parabenizar o Goiás, sim, que eu tenho que parabenizar o Goiás pela partida que fez, pelo campeonato que fez e pela final que jogou, que foi realmente um time que jogou uma final digna. Deixar os parabéns ao torcedor esmeraldino, porque merecia até inclusive um resultado melhor. Mas, depois de tudo isso, vamos comemorar, porque agora a gente pode deixar pra pensar em todas as coisas ruins no próximo vídeo, nos próximos capítulos dessa novela, beleza? Então, torcedor, agradeço demais aí se você curtiu até aqui. Deixe seu curtir se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo, que provavelmente já vai ser no jogo da Série B, não é? E um abraço do torcedor campeão, aliás, bicampeão goiano na casa do adversário. Bora comemorar!